Estamos aqui de volta tratando do habeas data. Olha só, eu disse que eu tenho algumas observações importantes sobre esse instrumento. Bom, em relação à primeira finalidade do habeas data, olha só como está colocado aqui. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Olha aqui, relativas à pessoa do impetrante. Isso significa que aquele que impetra o habeas data é quem não está conseguindo ter acesso às informações sobre si e não sobre terceiros, ok? Ao contrário do habeas corpus, onde nós vimos que um terceiro pode impetrar em seu nome, o habeas data não. Só a pessoa em nome próprio é que impetra o habeas data. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tanto faz, não tem nenhum obstáculo, tá certo? Agora, essas informações às quais você não está tendo acesso sobre você mesmo, e por isso você está impetrando o habeas data, elas constam de onde exatamente? Está dito aqui, ó, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Vamos ter cuidado com isso. Registros ou bancos de dados de entidades governamentais, entidades da administração pública de modo geral, administração direta ou indireta, também em qualquer esfera, federal, estadual, distrital, municipal. Mas aí é que está o detalhe no final, entidades de caráter público. Meus amigos, existem certos bancos de dados que são mantidos por entidades privadas, mas que têm caráter público. Exemplo, Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O SPC é um banco de dados, porque ele detém informações sobre as pessoas, então ele é um banco de dados, mantido por entidades privadas, normalmente a Câmara de Dirigentes Lojistas. O fato é que não é mantido pelo poder público, então é um banco de dados particular. Agora, ele tem caráter público, por quê? Porque as informações que ele detém não são usadas apenas por ele mesmo, são usadas por terceiros, lojistas, empresários, comerciantes e assim por diante. Isso faz do SPC um banco de dados de caráter público. Então, você pode ajuizar habeas data também para ter conhecimento de informações constantes nesse tipo de banco de dados de caráter público. Agora, se for um banco de dados privado que não tenha caráter público, ou seja, que não disponibilize as informações que ele detém para terceiros, aí você não poderá impetrar habeas data, não vai caber habeas data. Pode até caber algum outro instrumento, mas o habeas data não. Ok? Tá claro isso? Isso é importante. Agora, olha a segunda finalidade aqui. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Bom, lembrando que retificar é corrigir, consertar, emendar. Às vezes você se dirige ao órgão público, consegue ter acesso à informação, verifica que ela está equivocada sobre você, tenta corrigi-la e não consegue corrigi-la. Você vai poder impetrar o habeas data. Agora, meus amigos, o que mais aparece nas provas sobre habeas data é o que eu vou te dizer agora. Veja bem, quando você impetra o habeas data, você que é o impetrante tem que provar que você tentou ter acesso às informações e não conseguiu. Ou então que você tentou retificar as informações e não conseguiu. O habeas data ele não dispensa essa comprovação. Se você impetrar o habeas data simplesmente alegando que tentou ter acesso e não conseguiu, mas sem provar, ele não vai adiante, o juiz não vai conceder o habeas data. Ele não dispensa essa comprovação da negativa que você recebeu na via administrativa, em relação à retificação de dados ou em relação ao conhecimento das informações em si. Ok? Isso já foi cobrado inúmeras vezes em prova, então registra aí essa informação, tá certo? Vamos adiante, temos agora aqui o inciso 73, que traz o último dos remédios constitucionais, que é a ação popular. Veja só, a ação popular, na verdade, é um instrumento que está à disposição de qualquer cidadão para fiscalizar o poder público. É esse o objetivo da ação popular, fiscalizar o poder público. Agora, fiscalizar o poder público como? Em relação a quê exatamente? Em relação aos atos que o poder público pratica, relacionados com o meio ambiente, com a moralidade administrativa, com o patrimônio público ou com o patrimônio histórico e cultural. Muito bem. São esses os 4 temas de uma ação popular: meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público ou patrimônio histórico e cultural. O objetivo de uma ação popular é impugnar, contestar um ato do poder público que cause um prejuízo a uma dessas 4 coisas que eu mencionei.
Através da ação popular, o cidadão vai impugnar, vai contestar, vai impedir que se consuma, vai pedir a anulação de um ato lesivo, prejudicial a uma dessas 4 coisas. Eu dou sempre o exemplo, digamos que você esteja aí na sua casa de praia, e aí, do lado da casa de praia, fica uma área de preservação permanente, digamos que seja uma reserva de Mata Atlântica. E você ouviu falar que o poder público vai desmatar para construir uma nova avenida na cidade. Bom, para você que é um cidadão, que está alerta, para você isso não é razoável. Desmatar a Mata Atlântica para construir uma avenida, isso vai causar um prejuízo ao meio ambiente. Então, o que é que você, como cidadão, pode fazer para impugnar aquele ato? Você pode ajuizar uma ação popular, porque o meio ambiente é um dos 4 temas da ação popular, pedindo que o juiz determine que aquele ato não seja praticado, porque se for praticado, causará uma lesão ao meio ambiente, por isso, isso e isso. Você tem que provar o que você está alegando, claro. Você tem que provar a lesão ao meio ambiente que seria causada. Conseguindo provar, o juiz julga procedente e determina que o poder público não pratique o ato, ou então paralise, ou então reverta, depende da situação concreta. Agora, a verdade, meus amigos, é que é muito fácil usar a ação popular de má fé. Sabendo que é tudo mentira, você entra com a ação popular. Só para causar um prejuízo à reputação política da outra pessoa, que pode ser o prefeito da cidade, por exemplo. É por isso que a Constituição teve cuidado de dizer que se ficar comprovada a má fé na utilização da ação popular, o autor ele vai ter que pagar custas judiciais e também o ônus da sucumbência, que são 2 coisas que ele não teria que pagar se ele tivesse usado a ação popular de boa fé. Mas como ficou caracterizada a sua má fé, você vai ter que pagar essas 2 coisas. Olha só o que está dito aqui no 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Olha só como está aqui a lista dos 4 assuntos que eu mencionei. Primeiro, patrimônio público. Segundo, moralidade administrativa. Terceiro, meio ambiente. E, por último, o patrimônio histórico e cultural. São os 4 temas da ação popular. Ficando comprovada a má-fé, o autor paga custas judiciais e o ônus da sucumbência. Ninguém vai lhe perguntar qual é o conceito de custas judiciais, qual é o conceito de ônus da sucumbência, porque são conceitos dados lá pelo direito processual civil que não tem nada a ver aqui com o nosso interesse. Basta saber que, ficando comprovada a má-fé do autor, ele paga essas 2 coisas, ok? Do contrário, ele está isento, ele não paga, tá certo? Muito bem, agora, detalhe final sobre a ação popular muito cobrado em concurso. Quem pode propor a ação popular? A resposta está aqui de maneira muito clara. Olha só, qualquer cidadão. O que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direitos políticos. Então, nem todo indivíduo é cidadão. Só quem tiver direitos políticos é cidadão. Pelo menos em direito, o conceito é esse. Tá certo? É claro que fora do direito tem conceitos mais amplos de cidadão, de cidadania. Mas para nós aqui o conceito é esse. Nem todo indivíduo é um cidadão, embora todo cidadão seja um indivíduo. Então não basta, por exemplo, ter nacionalidade brasileira para que você seja um cidadão. Uma criança tem nacionalidade brasileira, uma criança é um indivíduo, mas ela não exerce ainda direitos políticos. Logo, não é cidadão, portanto não pode propor ação popular. Então tem que ser pessoa física que exerça direitos políticos. É isso aí. Tá certo? Pessoa jurídica não é cidadão, então não pode propor ação popular. Ministério Público não é cidadão, então não pode propor ação popular. As provas de vez em quando dizem isso, então cuidado com esse detalhe, tá certo? Bom, com isso aqui a gente está terminando os remédios constitucionais, aqueles instrumentos que servem para remediar situações de desrespeito a direitos fundamentais. Falamos de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. São remédios constitucionais. Vamos adiante. 74, olha aqui. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Olha só, através exatamente da Defensoria Pública. Aqueles que não têm meios para contratar advogado particular, por exemplo, o Estado presta assistência jurídica integral e gratuita, pagando um advogado, que é o defensor público. Infelizmente, a instituição da Defensoria Pública está mal estruturada, de modo geral. Costuma ter um número menor de defensores do que o que seria necessário para atender a toda a demanda.
Mas, enfim, é a instituição pela qual o Estado presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. Olha aqui o 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. E será que essas duas coisas acontecem no Brasil? Olha, muito mais do que você pode imaginar. Erro judiciário, infelizmente, acontece. Alguém fica preso por um tempo maior do que o que está fixado na sentença, também com muita frequência. Então, quem for vítima de uma dessas duas coisas tem o direito de ser indenizado pelo Estado. Olha aqui o 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, eu vou grifar essa parte aqui, ó, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, ou seja, nascer e morrer. São gratuitos, mas não para todos. Está dito aí, para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Cabe à lei definir o que é ser reconhecidamente pobre. A lei é que vai dizer. Não interessa para nós aqui, ok? Se sua prova disser que são gratuitos para todos, está falso, porque não é isso que está dito aqui. E atente bem o que é gratuito. Olha só, registro civil de nascimento e certidão de óbito. Aí de vez em quando as provas colocam registro de imóveis, ou então certidão de casamento, e misturam aí outras coisas. Então cuidado, nascer e morrer. Registro civil de nascimento e certidão de óbito, ok? Olha aqui o inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Isso é gratuito, segundo o inciso 77. Habeas corpus e habeas data, nós já sabemos exatamente qual é o significado, não é isso? Acabamos de estudar. Na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Por exemplo, tirar título de eleitor é um ato necessário ao exercício da cidadania. Na verdade, você só passa a ser considerado cidadão no momento que você tira o título de eleitor, ok? Então, é um ato necessário ao exercício da cidadania, você não paga nada, está dito aqui, é gratuito. Tranquilo? E, finalmente, meus amigos, o último inciso do artigo 5º, que é o 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Olha só, razoável duração do processo. Isso tanto o processo judicial quanto o processo administrativo. O que é um processo com duração razoável? Veja, eu diria que é um processo sem demoras injustificadas. Isso é um processo com duração razoável. Agora, o tempo varia, depende do caso concreto. Um processo que dura 1 ano é uma duração razoável? Não sei, depende. Depende das características, depende das nuances do processo. Pode ser muito rápido, como também pode ser muito demorado, ok? O fato é que nós temos o direito a um processo sem demoras injustificadas, como também temos o direito aos meios que garantam a celeridade, ou seja, a agilidade na sua tramitação. É o último inciso do artigo 5º. Agora nós temos os 4 parágrafos do artigo 5º para encerrá-lo definitivamente. Olha aqui o parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Em primeiro lugar, quais são essas normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais? Olha, elas estão nos artigos 5º a 17 da nossa Constituição. Os artigos 5º a 17 são exatamente as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Tem aplicação imediata. O que é que significa isso? Em princípio, você deve extrair consequências dessas normas sem a necessidade, por exemplo, de leis regulamentadoras. Elas próprias são auto-aplicáveis, auto-explicativas. É isso que significa terem aplicação imediata. Apesar de que na prática não é bem assim, não. Tem algumas dessas normas que precisam de leis regulamentadoras. Mas vamos deixar isso para lá. O que interessa para nós é o que está colocado aqui. Então, se você encontrar na sua prova, segundo a Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Você vai marcar certo, porque é o que está dito aqui no parágrafo 1º, ok? Agora, o parágrafo 2º, ele é também muito cobrado. Olha só, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Em outras palavras, meus amigos, essa lista de direitos que a Constituição traz, que é uma lista quase interminável de direitos, ela não esgota todas as possibilidades. É uma lista meramente exemplificativa, são apenas exemplos de direitos. Mas outros podem ser acrescentados por tratados internacionais, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Tratados internacionais nada mais são do que acordos entre países. Ok? O Brasil pode muito bem celebrar um tratado internacional com outros países, acrescentando outros direitos a essa lista já grande que a Constituição brasileira traz. É isso que está dito no parágrafo 3º. Mas aí surge uma dúvida. Você se lembra, olha aqui, vou resumir aqui para você a estrutura do sistema jurídico brasileiro. É uma estrutura que pode ser representada por uma pirâmide, no topo da qual está a lei mais importante de todas, que é a Constituição Federal, juntamente com as emendas constitucionais. As emendas constitucionais estão também lá no topo da pirâmide, junto com a Constituição, acima de todas as leis inferiores, menos importantes. Olha aqui, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, enfim. Esse é o conjunto que se costuma chamar de legislação inferior à própria Constituição. Muito bem, essa é a estrutura do sistema jurídico brasileiro. A Constituição está lá no topo junto com as emendas, mais importante que todas as leis de baixo. Portanto, as leis de baixo só serão válidas se forem compatíveis com a Constituição. Tá certo? A Constituição é a grande referência. Agora vamos imaginar que o Brasil, olha aqui, celebre um tratado internacional com outro país do mundo, outros países do mundo. A gente acabou de ver no parágrafo 2º que isso é plenamente possível e muito comum. O Brasil celebra um tratado internacional e, estando esse tratado compatível com a nossa Constituição, ele então se incorporará aqui ao nosso sistema jurídico. Tá certo? Passará a ser válido aqui dentro. A dúvida que surge é a seguinte: com qual hierarquia esse tratado ingressará no nosso sistema jurídico? Ele ingressará com a hierarquia de Constituição, então ele estará lá no topo da pirâmide? Ou ele ingressará com hierarquia de lei comum, portanto na base da pirâmide? A resposta, meus amigos, é depende. Depende do tratado. De modo geral, o tratado equivale, olha aqui, às leis ordinárias. Portanto, eles estão abaixo, lá embaixo na pirâmide. Essa é a regra. Eles estão lá embaixo, com hierarquia de lei ordinária. Só que tem uma exceção. Tem um grupo especial de tratados que ele terá hierarquia, olha aqui, de emenda constitucional. Portanto, estará no topo da pirâmide. Que grupo especial é esse? São aqueles tratados que cumprirem a 2 requisitos, cumulativamente. Quais são os 2 requisitos? Primeiro, é o assunto do tratado. O assunto tem que ser direitos humanos. Direitos humanos. E o segundo requisito é o procedimento de aprovação desse tratado. Ele vai ter que ser aprovado por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 2 turnos de votação em cada casa, ou seja, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Cumpridos esses 2 requisitos, assunto direitos humanos e procedimento de aprovação por 3/5 da Câmara e do Senado, em 2 turnos em cada casa, é aí que o tratado equivalerá às emendas em termos de hierarquia. Ok? Cumpridos os 2 requisitos. É exatamente o que nós temos aqui, ó, no parágrafo 3º. Olha o que ele diz. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, olha o primeiro requisito, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então veja que os 2 requisitos foram colocados aí, o assunto e o procedimento de aprovação. Cumpridos os 2 requisitos, os tratados equivalerão em termos de hierarquia às emendas constitucionais. No mais, os tratados estarão abaixo na hierarquia, ok? Esse parágrafo 3º tem sido muito cobrado em concurso, então atenção para os 2 requisitos. Se faltar alguma coisa aí, não vai equivaler às emendas, ok? Muito bem, para encerrarmos de vez o artigo 5º, olha o parágrafo 4º.
O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Olha, Tribunal Penal Internacional é um tribunal que foi criado há alguns anos atrás para julgar certos crimes que têm repercussão internacional, normalmente crimes que decorrem de situações de guerra. Bom, o Brasil foi um dos países, na época, que participou da criação desse tribunal. Então, nada mais natural do que acatar suas decisões. É isso que está dito aqui. O Brasil vai se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isso é óbvio, porque o Brasil ajudou a criar. Como é que você ajuda a criar e não se submete? Seria um contrassenso. Então, está dito aqui, está confirmado aqui que o Brasil se submeterá à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Agora, cuidado, porque às vezes as provas elas mudam o nome desse tribunal para pegar você no esparro. Eu já vi algumas questões de prova fazendo isso. Dizendo, por exemplo, Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Constitucional Internacional. Errado. Tribunal Penal Internacional. Ok? Então, o parágrafo 4º, ele dispõe sobre esse Tribunal Penal Internacional. Bom, com isso, então, nós finalmente chegamos ao final do artigo 5º, com os seus 78 incisos e 4 parágrafos, e eu fiz questão de lê-los todos, porque a verdade é que qualquer um desses pode aparecer na sua prova do INSS. Então, máxima atenção para isso, meus amigos. Certamente você vai encontrar questão sobre isso na sua prova do INSS. Bom, agora vamos seguir adiante e vamos estudar um novo assunto, que é o direito ou os direitos sociais. Artigos 6º a 11 da Constituição Federal. Essa parte, direitos sociais, é uma parte menos comum em prova, mas também aparece. Então, vamos ter cuidado da mesma maneira. Bom, a lista dos chamados direitos sociais, ela já aparece logo de cara no artigo 6º. Olha só o que diz o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Veja que nós temos aí uma lista de direitos sociais. Primeiro detalhe, essa lista é meramente exemplificativa. São apenas exemplos. Mas outros direitos sociais existem na própria Constituição em outros momentos, ou mesmo em tratados internacionais que o Brasil pode celebrar, como nós vimos agora há pouco. Tá certo? Veja bem, se nós atentarmos para esses direitos que apareceram aqui, você vai perceber claramente que eles têm uma diferença em relação aos direitos do artigo 5º. É que esses direitos sociais, todos eles exigem do Estado ações. Ao passo em que os direitos do artigo 5º exigem do Estado, de modo geral, apenas uma omissão. Posso te dar um exemplo. Falamos no artigo 5º do direito de liberdade de locomoção. Como é que o Estado respeita sua liberdade de locomoção? Simplesmente se omitindo, não fazendo nada, ele está respeitando. Falamos no artigo 5º do direito de propriedade. Como é que o Estado respeita a sua propriedade sobre o seu apartamento? Se ele não fizer nada, se ele se omitir. Falamos aqui do direito de integridade física. Como é que o Estado respeita a sua integridade física? Se ele não fizer nada, se ele se omitir, e assim por diante, meus amigos. Os direitos do artigo 5º, de modo geral, consistem em um não fazer estatal, em uma omissão estatal. Por isso se costuma dizer que eles têm um conteúdo negativo, conteúdo de não fazer, de abstenção, de omissão. Já os direitos sociais são diferentes. Olha aqui comigo. Como é que o Estado respeita o direito à educação? Se ele ficar parado, ele vai fazer chegar a educação a alguém? Não. Ele tem que agir. Ele tem que construir escola. Ele tem que contratar professor. Ou seja, ele tem que praticar atos e não apenas se omitir. Percebeu? Olha aqui, a saúde. Como é que o Estado faz chegar o direito à saúde às pessoas? Não é ficando parado, é agindo. Construindo hospital, contratando médico, equipando os hospitais com equipamentos e assim por diante. Percebeu? Então, o direito tem conteúdo positivo, conteúdo de fazer, conteúdo de ação. Todos os outros direitos sociais seguem essa mesma lógica. E é por isso, apenas por isso, que eles não apareceram lá no artigo 5º também. Eles poderiam ter aparecido lá no artigo 5º, esses direitos, porque são tão básicos quanto aqueles do artigo 5º. Só não apareceram no artigo 5º para sistematizar melhor, já que o conteúdo é diferente. Ok? Muito bem. Lista de direitos sociais meramente exemplificativa. Agora, sejamos objetivos e pragmáticos. Olhando para as últimas provas de concurso, o que é que pode aparecer na sua prova do INSS sobre direitos sociais?
Olha, olhando para as últimas provas de concurso, nós percebemos claramente que as provas costumam focar nesse assunto aqui em um artigo, que é o artigo 7º da Constituição. O que facilita a nossa vida, sabe por quê? Porque o artigo 7º, ele trata, sabe de quê? Daqueles direitos sociais referentes ao trabalhador urbano e rural. São os famosos direitos do trabalhador com os quais todos nós estamos familiarizados. Você que está me assistindo agora conhece os direitos do trabalhador. Você pode até não saber em detalhes como é que cada um deles funciona, mas você pelo menos já ouviu falar. E para nós isso é suficiente. Para nós aqui do direito constitucional, nós não vamos precisar aprofundar o estudo de cada um dos direitos do trabalhador, porque quem faz isso é uma outra matéria do direito, que é o direito do trabalho. Nós aqui precisamos apenas saber quais são os direitos do trabalhador e não como é que cada um deles funciona, que aí já não está na Constituição. Percebeu? Então vem aqui comigo para o artigo 7º, olha só. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e aí vem a lista. Mas veja bem, olha o primeiro detalhe aqui. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. De vez em quando a prova diz, determinado direito social só pertence ao trabalhador urbano, o trabalhador rural não tem, está errado. Está errado. Qualquer distinção que se faça neste assunto entre trabalhador urbano e rural, está errado. O que o urbano tiver, o rural também terá. O artigo 7º começa dizendo isso claramente. Agora, veja bem, em outros momentos da Constituição, é verdade que há diferenças entre trabalhador urbano e rural. Em outros momentos, inclusive você estuda isso lá em Direito Previdenciário com o nosso querido Fred Amado. Lá você vê que tem diferença de tratamento, trabalhador urbano e rural. Aqui no direito constitucional, nessa parte específica, não há diferença de tratamento. O que o trabalhador urbano tiver, o trabalhador rural também terá. Muito bem, quanto à lista do artigo 7º, a lista dos direitos sociais do trabalhador, o que é que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar direitos que, como eu disse antes, você conhece. Nós vamos encontrar aqui o direito ao salário mínimo, à hora extra, ao aviso prévio, ao repouso semanal remunerado, à licença gestante, a férias e assim por diante, jornada de trabalho e assim por diante. São situações com as quais nós todos estamos familiarizados. Como eu disse antes, você não precisa se preocupar em saber as minúcias de cada um desses direitos, porque isso já é estudado lá no direito do trabalho. Bom, vamos fazer um intervalo rapidamente e daqui a pouco eu volto mostrando para você alguns exemplos de direitos do artigo 7º que você já conhece